Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 22 de fevereiro de 2025, nosso sabadão! Bom, tropa, sábado amanhã, ontem aí, quinta-feira, dia muito bom pra gente, conseguimos cravar tudo em nome do Pai e do Filho. Estávamos precisando de um dia assim. Só lembrando vocês, antes da gente começar, se você não faz parte do meu grupo gratuito, vou deixar o link aqui. Finais de semana a gente tem sempre 2, 3 bilhetes, mais bingo e bora que bora, hein? Caraca, que tá lá no grupo free, boa que eu soltei do Palmeiras ontem. Vambora. 9h30 da manhã a gente tem Premier League e Campeonato Inglês, jogo dos times da parte de baixo da tabela, Everton contra Manchester United. Olha que fase do nosso Manchester, hein? Pagando 2,90 contra o Everton. O Manchester tá 3 times só da zona do rebaixamento. A sorte é que, os caras estão com muito pouco ponto, mano. Mas se a gente pegar o Manchester tem 29 e o Ipswich, que é o primeiro time da zona, tem 17. Então 12 pontos, o Manchester não vai cair. Mas, cara, que campanha horrível. Uma defesa muito vazada, em 25 jogos sofreu 35 gols, o Everton também em 25 jogos sofreu 31. Vou falar para vocês que é um jogo bom para o mercado de gols. Esse margem de gol e meio pagando 1,40 me pega mais do que mercado de resultado, por mais que eu acredite que tem uma boa chance do Manchester não ganhar, né, do Everton não perder esse jogo. É muito complicado, porque o Everton é um time fraco, é um time bem treinado, né, com o Moyes, mas é um time é um elenco fraco, tecnicamente. E o Manchester é um time que pode aprontar. Ele tem mais time que o Everton. Se o Manchester ganhar, por exemplo, não é uma zebra. Ele é um bom time numa fase ruim, né? Com um treinador que chegou no meio do caminho, com um elenco que ele não quis montar. Então, assim, melhor gols, cara, melhor gols. O Manchester ele precisa dar uma resposta para a torcida, joga fora de casa, numa defesa vazada, pega um Everton que vem no bom momento, né? Conseguiu empatar com o Liverpool 2-2. Tem tudo aqui para mim, para a gente ver pelo menos 2 golzinhos, coisa que cumpriu aí nos últimos 4 jogos do Everton e vem cumprindo em 8 dos últimos 10 jogos do Manchester United. 9h30 da manhã, agora não falando de gols, mas falando de favoritismo, campeonato escocês, temos o Celtic, o brabíssimo aí que é campeão para todo ano, né? Todo ano teve um ano ali que foi o Rangers, mas foi aleatório, né? O Celtic ele vem dominando a Liga da Escócia, vice do Hibernia, boa cotação, tá, para o Celtic, 1,45, normalmente vem 1,10, 1,20, é porque o jogo é fora de casa. O Hibernia vem numa situação, vem num momento bom. São quantos jogos invicto do Hibernia? São 5 jogos invicto, né? Vem no bom momento, mas, cara, é o Celtic, né? O Celtic em 26 jogos ganhou 22, empatou 3, perdeu 1, tem 69 pontos, ele tem 35 pontos a mais que o Hibernia. E eu só estou trazendo porque é muito difícil a gente ver essa cotação do Celtic, tá? Uma cotação já começando mais alta, né? Tudo bem que é um jogo fora de casa, quando o time está invicto, mas vale ficar de olho aqui para montar uma duplinha. Essa vitória do Celtic é o que normalmente acontece. Se a gente pegar o histórico aqui das últimas vezes que elas se enfrentaram, 3-0 pro Celtic, 3-1 pro Celtic, 2-0 pro Celtic, 2-1 pro Celtic, 4-1 pro Celtic, aí teve um 0-0. Se a gente pegar um cenário dos últimos 5 jogos, são 5 vitórias, e dos últimos 10 jogos, são 8 vitórias do Celtic contra o Hibernia. Pode valer a pena aí essa cotação. Vamos agora para o campeonato alemão. Temos Bayer Leverkusen em campo às 11h30 da manhã, enfrentando o Kiel. O Bayer Leverkusen na perseguição aqui do Bayern de Munique. Jogou muito, cara, final de semana passado. Amassou o Bayern, meteu 2 bolas na trave, mas não conseguiu reduzir a distância de pontos. Segue ainda aí em 8 pontos de diferença, mas cabe ao Bayer Leverkusen tentar fazer a parte dele e torcer para tropeços do Bayern. Vai pegar o Lanterninha, que é o Kiel, para mim é a vitória do Bayer Leverkusen e não tem muito para onde correr, tá? Você pode entrar no mercado de gols se você quiser, porque eu tenho 2 times que eles precisam, não é só precisar vencer, é um desespero por vencer. O Leverkusen, porque se tropeçar contra o Lanterna e o Bayern ganhar, aí já é praticamente adeus, vai acabar vendo o Bayern abrir 11 pontos de vantagem no segundo turno, não dá para tirar. E do outro lado, o Kiel, que ele vai ficando cada vez mais para baixo. No momento ele está a 8 pontos de distância do primeiro time aqui que está fora da zona, joga dentro de casa, a torcida apoiando, vai acabar se expondo também, mesmo sendo um time mais fraco, e que pode ser um cenário legal para gols. 1,5 a gente tem cotação? Não, teria que ser 2,5, mas eu gosto do 2,5, tá? Com 2 times que estão nesse só a vitória importa, o empate não é bom, é um cenário legal para 2,5 para quem quiser dar uma arriscada, ou ficar no
no mais safe ali, que é a vitória do Bayer Leverkusen para montar uma duplinha. Meio-dia, voltando para o campeonato inglês, temos o jogo do Arsenal contra o West Ham, vitória do Arsenal, joga dentro de casa do Emirates, muito mais time que o time do Paquetá. O Arsenal pode aproveitar porque o Liverpool já antecipou uma rodada lá da frente e empatou, né? Então o Arsenal ganhando esse jogo, ele tira mais 2 pontos para o Liverpool, então ele iria a 56 e a diferença ficaria em apenas 5 pontos, tendo um confronto direto e ainda faltando 12 rodadas. Então, assim, o Arsenal está muito vivo, principalmente se ganhar esse jogo. Eu acredito que deve ganhar do time do Paquetá, que está aqui na 16ª posição, né? Está longe do rebaixamento por conta da distância de pontos, mas está aqui só a 2 times fora da zona, uma campanha horrível, muito ruim do time do Paquetá. E jogo para mim para o Arsenal ganhar, o West Ham. Mais jogo que a gente tem meio-dia aqui interessante, eu tenho o Southampton contra o Brighton, jogo para ficar de olho nessa vitória do Brighton. O Southampton é um time que não está dando certo, assim, mais de muito longe. Em 25 jogos são 20 derrotas, é uma campanha muito ruim, está concorrendo aí para ser das piores campanhas da história da Premier League. São 9 pontos em 25 jogos, 57 gols sofridos. Pega um Brighton com uma campanha bastante regular, mas o Brighton ganhando esse jogo ele vai a 40 pontos, já fica aqui próximo de uma Conference League, de uma Europa League, e passa muito por essa vitória contra o Lanterna. E do outro lado, o Southampton, se eu falei para vocês que o Kiel está desesperado para ganhar, o Southampton está muito mais, porque ele já está a 10 pontos de distância do primeiro time fora da zona. Cada jogo que passa ele vai se afundando cada vez mais, então um time muito desesperado, não à toa a pior defesa da competição, porque essa necessidade de vencer, num time que é fraco, ele acaba se expondo muito defensivamente, então é mais provável que ele acabe tomando do que fazendo, e tem sido reflexo aí dos jogos do Southampton. Eu guardo essa vitória do Brighton, tá pagando 1,60, é difícil pagar uma odd assim contra o Lanterna, mas acredito também porque o jogo é dentro de casa. E outro cenário também que pode ser legal é o cenário de gols, né? Esse 1,5 para completar um bilhete ele chega forte, porque o Southampton, como eu falei, ele tem que ganhar principalmente esses jogos em casa, e o Brighton, se ele quiser uma vaga, voltar a uma competição europeia, passa muito de ganhar de um time que perdeu 20 dos 25 jogos. Então é um jogo aí também que o empate é ruim para as duas equipes. Esse cenário de 2 gols me pega, mas eu vou ser muito sincero para vocês, esse cenário de 3 gols com odd de 1,60 também chega forte. Quem é um pouquinho mais ousado, quiser uma cotação um pouco mais alta, um cenário de gols aqui é muito, muito legal. Vamos lá. Meio-dia eu tenho o Bournemouth contra o Wolverhampton. O Wolverhampton lutando contra o rebaixamento. É o primeiro time aqui fora da zona, 2 pontos só na frente do Ipswich do Leicester. Leicester joga hoje, né? Dependendo do momento que você está vendo esse vídeo. Por exemplo, se você está vendo esse vídeo no sábado de manhã, o Leicester já jogou, e se ele tiver ganho, ele deu adeus à zona do rebaixamento, empurrando o Wolverhampton, né? Então aí a necessidade do Wolverhampton ganhar esse jogo ela aumenta muito mais. Porém, eu tenho um Bournemouth que luta pelo G4, né? O Bournemouth fazendo uma campanha excelentíssima, bom time, muito bem treinado, esse time do Bournemouth, 43 pontos aqui, 1 ponto só na frente do Manchester City, que enfrenta o Liverpool. Então é um cenário bem favorável, tá, para o Bournemouth conseguir entrar no G4, joga uma pressão para o City, que tem um jogo muito difícil, depois de ter sido atropelado pelo Real. Então, assim, situação legal, hein? E é um jogo que tem tudo aqui para a gente ver um cenário bom para gols, porque também são duas equipes que têm seus objetivos aí, são objetivos opostos, mas objetivos aí muito interessantes, 2 times marcados por gols. O Bournemouth vem cumprindo 1,5 nos últimos 7 jogos, o Wolverhampton vem cumprindo em 9 dos últimos 10. Se a gente pegar aqui um cenário de 2 gols pagando 1,20, eu gosto para ficar no bilhete, mas eu também gosto dessa vitória do Bournemouth pelo que vem jogando. É uma partida em casa, pode ficar de olho nesse jogo, tá? Eu me caraca, vou apostar no Bournemouth, tanto time para apostar, então fica a critério de vocês, mas é um jogo para ficar de olho. É favorito o Bournemouth, é favorito. Mas de repente gols aí pode chegar mais forte para quem quer um cenário de um bilhete, um cenário mais safe. Aí eu iria em gols. 12h30, vamos para Israel. Tem o jogo do atual campeão Maccabi Tel Aviv pagando 1,30, enfrentando o Maccabi Bnei Haina, né? Para mim, Tel Aviv tem tudo para vencer, joga em casa, tá 2 pontos só do líder. O líder que também joga amanhã, mas ele joga 2 horas depois. Ou seja, vai acabar o jogo do Tel Aviv e vai começar o jogo do Shiva, que é o líder.
O Tel Aviv ganhando esse jogo, ele vai 54, assume a liderança e bota uma pressão muito grande no Shiva, que joga fora de casa, um jogo difícil. Tá, então é um jogo que só a vitória interessa para o Tel Aviv, é muito mais time, ele tem, por exemplo, 23 pontos a mais do que o seu rival, que é apenas o 8º colocado dentro de casa. Jogo para o Tel Aviv vencer, você junta com outro time, faz sua duplinha e marcha. 2h30 da tarde, Campeonato Espanhol, jogo do Valência contra Atlético de Madrid. Já de cara eu falo para vocês que é um jogo que eu gosto muito de gols e tá pagando muito bem. Esse 1,5 pagando 1,40. Sei não, hein? Atlético de Madrid luta pelo título, tá 1 ponto atrás do Real e do Barça, né? Então, ganhando o jogo aqui, ele assume a liderança, mesmo que por alguns momentos, né? Porque o Barça joga também amanhã, só que mais tarde. Pega o Valência, que está na zona do rebaixamento, é o antepenúltimo colocado, 38 gols sofridos em 24 jogos. Eu gosto do cenário de 2 gols porque o Atlético de Madrid, se quiser ser campeão, não pode desperdiçar pontos contra o Valência. Não pode. Da mesma forma também, o Valência jogando dentro de casa é um time que deve se expor contra o Atlético de Madrid. O Valência dos últimos 5 jogos perdeu 2, né? Para como vinha o Valência, até uma melhora. Um time que cumpriu essa linha do 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos, tá? Os últimos 10 jogos, só em 1 não bateu 1,5 no jogo do Valência. E o Atlético de Madrid vem cumprindo esse 1,5 nos últimos 7. Como tá pagando em 40, eu tô achando que tá pagando muito. Pode ser interessante botar numa dupla, ou então esperar esse jogo, de repente ele com 15, 20 minutos, essa cotação já subiu, já tá em 70 aí, e você consegue fazer uma entrada simples, tá? Caso você acompanhe o jogo. Mas é um cenário bem legal para mim para ver esses 2 gols. Cris, tu gosta do dupla chance Atlético, algo assim? Pô, sinceramente não me pega o Atlético jogando fora de casa. É uns resultados às vezes inexplicáveis. Então, eu particularmente eu vou ficar de fora. Eu prefiro só gols. 2h30 da tarde, vamos voltar para a Inglaterra. Eu tenho Aston Villa contra Chelsea, jogo com cara, cheiro e tamanho de gols. Tá? Sem pestanejar muito aqui. 1,5 no bilhete para completar, mas é um jogo que exala esse cheiro de ambas marcas, 2 grandes ataques, com 2 defesas também que sofrem bastante. O Aston Villa vem sofrendo gols nos últimos 8 jogos, o Chelsea vem sofrendo nos últimos 6, só que mais do que isso, tanto o Chelsea quanto o Aston Villa, nos últimos 10 jogos, eles sofreram gols em 9. Tá? Dos últimos 10, eles sofreram gols em 9 oportunidades, cumprindo assim uma linha do ambas marcam muito alta. Então, para mim, é o melhor dos cenários para esse jogo. Favoritismo? Para mim não tem. O Aston Villa poderia ter ganho do Liverpool, é um time muito chato, principalmente quando joga dentro de casa. O Chelsea não é mais o Chelsea do início, né? É um Chelsea que oscila bastante, então, particularmente para mim, gols eu estaria melhor servido. Vamos seguir aqui agora para um favorito. Agora eu não vou falar de gols, tá? Eu venho falar da vitória do Benfica, que deve acontecer contra o Boa Vista, porém a gente tem uma cotação bem ruim, né? Uma cotação de 1,11. Então, o que eu aconselho a vocês? Eu gosto de um cenário do Benfica já vencer o primeiro tempo, tá? O Benfica que tem a chance aí de ultrapassar o Sport. Caso de vitória, o Benfica vai a 53 pontos, né? Tudo bem que o Sporting joga, mas o Benfica joga essa pressão aí. Vai enfrentar o Lanterninha dentro de casa. Benfica que conquistou aí uma grande classificação em cima do Mônaco, um jogo de 3-3, né? Um jogo de muitas reviravoltas, mas o Benfica vem mostrando aí seu crescimento no decorrer da temporada e deve já garantir essa vitória logo no início do jogo. Jogo muito interessante aqui, vamos voltar a falar de gols, né? 3h15 da tarde eu tenho Al-Ittihad contra Al-Hilal, eu já abri aqui a classificação, porque é o confronto pela liderança no Sauditão da Massa. O Al-Ittihad tem 52 pontos, o Bilal tem 48, né? Um jogo que o Bilal tem que ganhar de qualquer jeito para encurtar essa distância para 1 ponto, e em caso de vitória do time do Benzema, essa distância aí fica a 7 pontos e aí já fica muito complicado de pegar. Tá, o Al-Nassr que joga hoje, se ganhar vai a 47, vai torcer por um empate nesse jogo, obviamente, mas é um jogo que tem todo o cenário aí pra gente ver pelo menos 2 golzinhos, tá pagando... Ixi, não dá, já caiu. No momento que eu tinha separado, já caiu. É jogo para ambas marcam, tá? 2 grandes ataques, de um lado o Benzema, Kanté e companhia, do outro lado a gente tem o Marcos Leonardo, tá cravando todo o jogo, tem o Malcom, 2 equipes que investiram bastante aí, né? E tem tudo aí pra gente ver um cenário de gols, eu acredito que a gente deva ver, sim. 4h30 da tarde, Campeonato Mineiro, valendo vaga na final, América contra Cruzeiro. O primeiro jogo foi 1-1 e pra mim é mais um jogo que a gente tem a tendência de um cenário de gols, tá? Gosto de um cenário de cartões também,
primeiro jogo já foi legal para cartão, né? O Gabigol logo no começo já arrumando confusão. E é a vaga para pegar o Atlético Mineiro, né? Que já ganhou de 2-0 da Tombense, então não vou nem passar por esse jogo do Galo. Mas é um jogo para mim que pelo menos 2 gols a gente deve ver. Principalmente saindo um gol, a gente tem uma tendência muito alta de ver um desespero, outra equipe indo para cima. Favoritismo para mim, o Cruzeiro pelo investimento que fez, mas é início de temporada, é jogo na casa do América, e não me surpreenderia se o América passar. Mas a tendência é que o Cruzeiro passe, tá? Jogo para gol, jogo para cartão. 4h45 da tarde, campeonato italiano, Inter de Milão contra o Genoa. Inter de Milão na perseguição aí pela Napoli, né? 2 pontos atrás da líder. Vai pegar o Genoa, que é o 11º colocado, dentro de casa, Giuseppe Meazza, jogo para Inter vencer. Inter vence para mim e poucas ideias, 1,30 para você juntar com outro jogo, fazer a duplinha, e é isso. Outro jogo também que é pouquíssimas ideias, é o jogo que tem na Liga da Espanha, o líder Barcelona visita o Las Palmas, é jogo para o Barcelona vencer. Se quiser ser campeão não pode tropeçar contra o Las Palmas, de novo, né? Não foi o Las Palmas que ganhou do Barcelona de 2-1? Exatamente, em casa, lembro desse jogo. Tava na Alemanha esse jogo, se eu não me engano. Cara, não ganhar esse jogo aqui, esquece. Pode dar o título aí pro Real, pro Atlético, porque não dá. Perder ponto 2 vezes pro Las Palmas não tem como. E a vitória do Barça. E pra gente fechar, mais um jogo também de pouquíssimas ideias, voltando pro campeonato estadual, a gente vai falar do campeonato carioca, porque joga Flamengo contra o Maricá. O Flamengo tem tudo para vencer, por quê? Flamengo vencendo já garante a liderança do grupo, né? Ganha o torneio do troféuzinho aí do campeão da Taça Guanabara, mas acima de tudo joga por vantagem nas etapas subsequentes, né? Então o Flamengo tem tudo aí para confirmar essa vitória em casa e confirmar também a liderança do campeonato. Vitória do Flamengo, quem quiser acrescentar com mais de 1,5 gol também é muito legal, tá muito difícil para o Flamengo não ganhar esse jogo, é mais difícil também de Flamengo não fazer pelo menos 2, jogando dentro de casa. O Maricá tem a chance aqui de entrar na 8ª posição, de brigar aqui por uma vaga na Copa do Brasil. É isso, mas para mim não vai dar dentro contra o Flamengo não, tá? Vou ser sincero. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos, né? Que seja um sabadão muito bom pra gente. Tem bastante jogo que eu deixei pra vocês. Alguns jogos eu pulei, como por exemplo do Borussia Dortmund, que vem numa campanha bem ruim. Não consegue ganhar, perde uns jogos nada a ver. Eu particularmente deixei de fora, embora seja favorito. Mas não, tô fora, tá bom? E é isso, os jogos que eu tenho mais confiança passei pra vocês. Espero que seja um grande final de semana, um início aí, né, de bastante greens aí pra gente. Nos vemos amanhã, tamo de muita fé pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Barcelona contra o Las Palmas, e para fechar, vitória do Maccabi Tel Aviv contra o Bnei Heina. Essa é a nossa duplinha de total de 1 milhão de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso, e tamo junto, muita fé pra cima.